Até agora falamos de equações diferenciais de ordem superior. Já retratamos aqui as equações homogêneas, as equações não homogêneas e algumas propriedades e teoremas que nos abarcam e nos dão força para olhar para uma solução quando já se é conhecido estas soluções. Então falamos aí, construímos a solução geral da equação homogênea e a equação geral da solução não homogênea. Nesse momento, agora estamos preocupados em começar a encontrar a solução para uma equação diferencial. E aí nós vamos usar primeiro uma técnica quando se é conhecida apenas uma solução, que é a técnica de redução de ordem de uma equação diferencial. Então, se eu tenho uma equação diferencial, por exemplo, de ordem 2, e eu conheço uma solução, podemos fazer a redução de ordem dessa equação diferencial de ordem 2 para de ordem 1. E uma equação diferencial de ordem 1, já conhecemos várias técnicas para encontrar a solução. Nesta videoaula falaremos sobre isso. E olha só, não se esqueça de dar o like aí, tá certo? Vamos lá? Don't taste me rushing, keep your words naked. Bem, pessoal, então vamos falar então da redução de ordem, tá? Vamos supor que y denote uma solução não trivial da equação 1. E a equação 1 é a equação homogênea de ordem 2. E que ela esteja definida, é claro, em um intervalo i, tá? Queremos procurar a segunda solução, de tal forma que y1 e y2 sejam linearmente independentes dentro desse intervalo, tá? Então vale lembrar, por vídeos anteriores, que quando nós temos y1 e y2, L e I, então o quociente entre eles não pode ser uma constante, tá? Y2 sobre Y1, ou claro, Y1 sobre Y2 não pode ser uma constante. Isso implica que a divisão entre Y2 com Y1 vai ser alguma função, u de x, tá? E aí podemos, é claro, representar o 2 de x sendo o de x que multiplica Y1 de x, tá? Bem, pessoal, a função u de x ela pode ser encontrada substituindo justamente esta solução aqui na equação diferencial dada, que é a equação homogênea de ordem 2. Esse método é denominado redução de ordem, pois precisamos resolver uma equação diferencial linear de primeira ordem para encontrar u. Vocês vão perceber isso aqui no exemplo 1 bem claramente, tá? Olha só. Vamos considerar, tá, que y1 igual a e elevado a x é uma solução de y, duas linhas, menos y igual a zero. Não é difícil de fazer essa verificação. A derivada primeira da exponencial é ela mesma e, é claro, a derivada segunda também é ela mesma. Então, aqui ficaria e elevado a x menos e elevado a x, que é igual a zero. Bem, pessoal, e elevado a x é uma solução para essa equação diferencial. Nós queremos reduzir a ordem para encontrar uma segunda solução de y2. Bem, sabendo disso, o que é que nós temos, tá? O que é que nós temos? Nós sabemos, né, que podemos, né, encontrar aí uma solução, que é o y2, sendo u de x, que multiplica e elevado a x, que seria aí meu y1, tá? Eu vou chamar só de y em vez de y2, que vai ser justamente a próxima solução, tá? Vou colocar aqui y2. Bem, o y2', ele é justamente o que? Eu tenho que fazer a derivada, que é a regra do produto. Então, eu vou ter u' de x vezes e elevado a x, mais u de x vezes a derivada de e elevado a x, que vai dar isso daí. E eu vou procurar aqui a segunda derivada, e eu estou fazendo isso porque eu vou fazer a substituição aqui. Vai ficar, vou usar a regra da cadeia novamente aqui, vai ficar derivada do primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro, que é u' de x, vezes a derivada aqui, que é e elevado a x, mais a derivada do primeiro, regra do produto novamente, tá? Vezes o segundo, mais o primeiro vezes e elevado a x, que é a derivada do segundo. E aqui a gente observa que nós temos duas linhas, x e elevado a x, mais duas vezes, né? Duas vezes u' de x e elevado a x,
mais u elevado a x e elevado a x. Bem, fazendo a substituição aqui, tá? Fazendo a substituição, nós vamos ter o seguinte. Bem, trabalhando a substituição para a equação diferencial, nós temos aqui y duas linhas menos y igual a zero. Encontramos y duas linhas sendo justamente u duas linhas vezes e elevado a x mais 2 vezes u' e elevado a x mais u e elevado a x. Isso menos o y, que é u e elevado a x. Então, isso aqui é igual a zero. Observe que eu posso simplificar essa expressão com essa expressão. E aí finaliza em u duas linhas e elevado a x mais 2 vezes u' e elevado a x igual a zero. Note que eu posso colocar e elevado a x e vai ficar u duas linhas mais 2u' aqui em evidência. E aí aqui eu tenho e elevado a x igual a zero. Mas quando é que esse produto aqui vai ser igual a zero? Bem, isso aqui só vai ser igual a zero quando essa expressão aqui for zero. Porque e elevado a x não pode ser zero. Bem, então precisamos que u duas linhas mais 2u' seja igual a zero. Então, olha só. Se tomarmos u' igual a w, nossa equação aqui vai se transformar em w' mais 2w igual a zero. E nesse momento nós temos uma equação diferencial, tá? De primeira ordem, da qual nós sabemos várias técnicas. Inclusive, essa aqui é uma equação linear. Podemos usar as técnicas de equações lineares ou ainda que ela é uma equação de variáveis separáveis. Neste caso eu vou usar, porque por ser mais simples, tá? As equações de variáveis separáveis. Bem, eu já vou fazer essa separação, lembrando que o w' é dw sobre dx, tá? dw sobre dx, e eu vou jogar para o lado de lá o menos 2w, ok? Eu posso organizar de modo que isso daqui fique 1 sobre w, dw, estou jogando w para o lado de lá, e vou jogar o dx para o lado de cá, o menos 2 já está de cá, e aqui fica dx. E aí eu posso fazer o quê? Eu posso integrar, não é isso? Então, eu tenho aqui 1 sobre w, dw, igual a menos 2 dx. Eu vou integrar. Ao integrar, aqui eu encontro ln de w igual a menos 2x. Ok? E aí a gente chega na solução aqui, que w é justamente... Aqui temos uma constante, tá? Temos uma constante. Podemos chegar aqui então na conclusão de que vai ser justamente e elevado a menos 2x. Eu poderia colocar isso mais c, mas como já vimos, a gente pode transformar isso numa constantezinha aqui que eu vou chamar de c1, multiplicando aqui embaixo, tá? Mas observe que o meu w é o meu u'. Então, eu chego aqui que u' é igual a esse C1 vezes E elevado a menos 2x. Bem, sabendo disso, temos o quê? Temos aí, ó, du dx igual a esse C1 que multiplica E elevado a menos 2x. É uma equação diferencial de primeira ordem por variáveis separáveis. Posso fazer essa separação, vou encontrar aqui, ó, C1 E elevado a menos 2x dx, né? E aí eu vou integrar isso daqui, e ao integrar isso aqui eu vou encontrar, né, finalmente aqui, o sendo a integral, né, dessa expressão aqui, a integral dessa expressão vai ficar menos C1 sobre 2 E elevado a menos 2x, mais uma outra constante aqui, tá? Uma outra constante. Esse aqui é o meu u de x.
tá? Esse aqui é o meu u de x. Isso daqui, tá? Observem, tá? Observem, então, portanto, o meu y, que é justamente o u de x vezes o meu y1 de x, que é a solução que me foi dada, então a minha solução vai ser justamente menos c1 sobre 2 e elevado a menos 2x mais c2, isso multiplicado pelo y de x, que é e elevado a x. E aí encontramos, então, uma solução para a equação diferencial dada pela redução de ordem, tá certo? Pela redução de ordem. Essa é a técnica que nós vamos usar nas equações diferenciais de segunda ordem, que é as equações na qual nós estamos trabalhando, tá certo? Bem, pessoal, falamos aí, né, dessa construção e fazer a redução de uma equação de ordem 2, mas nós temos um caso geral, tá? Um caso geral. Vamos supor que nós vamos dividir essa equação aqui, que seria a equação 1, que é justamente uma equação diferencial linear homogênea de ordem 2. Nós dividimos aqui por A2 de x, nós vamos encontrar uma forma padrão. Essa forma padrão é justamente essa expressão aqui, onde o meu y, duas linhas aqui, tem como coeficiente o 1, tá? Então, aí temos, né, uma transformação aqui da minha A1 de x e A0 de x numa P de x e Q de x. E aí, pessoal, olha só, vamos supor ainda que a gente tem conhecimento de uma y1 de x. Então, o caso geral de redução, tá? Para encontrar a segunda solução da equação diferencial, que é dada aqui nessa equação 3, ela vai ser dada por essa expressão aqui, tá? Como que se chega nessa expressão aqui? Essa expressão aqui se chega da mesma maneira que nós acabamos de fazer. Nós fizemos uma construção no exemplo 1 de como fazer. A gente usa ali duas integrais, vai fazendo a construção, tá? Como as soluções são linearmente independentes, elas nunca podem ser, a divisão delas nunca pode ser uma constante. Então, eu sempre posso escrever um y2 sendo o y1 sobre o u, tá? E aí vai sempre se reduzir àquela expressão. Mas, de modo geral, nós podemos usar que y2 vai ser y1 de x, que multiplica a integral da razão de e elevado a menos a integral de p de x dx. Lembra lá daquele fator integrante que a gente tinha? É justamente aquele mesmo, tá? Dividido por y1 ao quadrado de x dx. Quer dizer, a integral do fator integrante que a gente tinha da equação linear, tá? Sobre a equação, ou melhor, sobre a solução 1 ao quadrado dx. Aplicamos isso aí também, né? Podemos encontrar aí a solução da segunda solução. Vamos a um exemplo? Então, olha só aqui, tá? Olha só aqui. A função y1 igual a x quadrado é uma solução desta equação diferencial aqui de segunda ordem. Ele quer que ache a solução geral da equação diferencial no intervalo de 0 até infinito. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é colocar na forma padrão, tá? Colocar na forma padrão é pegar toda essa expressão que eu tenho aqui e dividir por x ao quadrado. Quando assim eu fizer, eu vou ter ali, ó, y, duas linhas, menos 3 dividido por x. Observe que x dividido por x quadrado aqui vai ficar 1 sobre x, tá? Mais 4 sobre x ao quadrado, y igual a 0. Essa aqui é a minha forma padrão, e eu já posso ir em busca da minha solução, tá? A minha solução, y2, vai ser então o meu y1, que é dado por x ao quadrado, integral de e elevado a menos a integral do p. Quem que é o p? O p é menos 3 sobre x dx, tá certo? Sobre a minha solução aqui, no caso, eu vou ter x ao quadrado dx, tá? Eu vou vir aqui para a minha lateral para poder encontrar
a minha solução desse fator integrante aqui, quer dizer, eu quero encontrar a integral, tá bom? De menos. Observe que esse menos com esse menos vai ficar mais, então eu vou olhar apenas para 3 sobre x dx. Não tem muito segredo, aqui o 3 pode ir para fora. É a integral de 1 sobre x dx. Vai ficar 3 ln de x. Né? Podemos jogar para cima, né? E vai ficar ln de x ao cubo. Eu vou tirar o módulo porque nós estamos com valores aqui sempre positivos. Tá bom? Então, organizando isso aqui vai ficar x ao quadrado integral de e elevado a ln de x ao cubo sobre x à quarta dx. Ainda podemos organizar isso, aqui vai ficar x ao quadrado, que multiplica a integral, e elevado a ln de x ao cubo dá x ao cubo, e aqui vai ficar 1 sobre x dx. E aí então finalizamos aqui y2 sendo x ao quadrado ln de x. Tá? E aí ele está pedindo o quê? Ele está pedindo uma solução geral. Tá? Então a solução geral para aquela equação diferencial vai ser um C1 que multiplica x ao quadrado, né? Mais C2 que multiplica x2 vezes ln de x. Observe que eu estou aqui no intervalo de 0 a mais infinito, por isso que eu estou despreocupado aqui de não ser módulo. E uma outra coisa é que, quando eu estou olhando para a solução geral dessa equação diferencial homogênea, observe que aqui é dividido é igual a zero, né? Então, basta tomar a equação, a combinação linear entre as duas soluções da qual eu tenho aqui, tá certo? Não é difícil de observar que essas equações, essas duas soluções, tá? Elas não são... ou melhor, elas são linearmente independentes. Se a gente fizer o quociente, a gente vai observar que não vai dar uma constante, tá bom? E a gente finaliza desta maneira aí, com a técnica de redução de equações, tá?